nona Mostra de Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul é destaque na PUC São Gabriel. Os jovens são um público-alvo da edição 2015 da Semana da Educação Financeira. É preciso educar os jovens para que no futuro sejam capazes de organizar melhor a própria vida financeira. Esse é o tema da entrevista de estúdio daqui a pouco. Hoje é terça-feira, 10 de março. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva tudo o que acontece na universidade até você. Boa tarde! A unidade São Gabriel da PUC Minas recebe neste mês a programação da nona Mostra de Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul. Organizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Ministério da Cultura, a mostra procura envolver o público situado longe dos grandes centros nas discussões sobre seus direitos. Os filmes serão exibidos no Teatro da PUC Minas, no São Gabriel. Para conferir o endereço, datas e horários, acesse o site www.mostra-de-cinema-em-direitos-humanos.sdh.gov.br. O dinheiro, quando mal administrado, consegue tirar o sono e a tranquilidade de muita gente. Segundo o Instituto de Gestão de Excelência Operacional em Cobrança, 8 em cada 10 pessoas admitem ter dívidas, e a falta de orientação na hora de buscar crédito é apontada como um comportamento comum desse grupo. Diante dessa situação, a Semana da Educação Financeira, que acontece até a próxima sexta-feira, tem como objetivo estimular a formação de poupança e o consumo consciente entre os jovens, para que eles sejam adultos financeiramente saudáveis. Organizado pelo Comitê de Educação Financeira, a CONEF, o evento é realizado simultaneamente em mais de 90 cidades brasileiras. E para falar sobre o assunto, recebo no estúdio Flávio Constantini Barbosa, professor de Economia da PUC Minas. Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde. Bem-vindo ao Espaço PUC. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Professor, a Semana de Educação Financeira é um projeto do governo e grandes representantes do poder público participam, como o Ministério da Educação, o Banco do Brasil. Qual a importância dessa mobilização e como que ela pode diminuir o número de endividados que nós temos atualmente no Brasil? Olha, acho que essa é uma proposta muito interessante. Tudo aquilo que envolve a formação, capacitação, educação do ser humano deve ser vista como um grande objetivo, que é a qualidade de vida. Então, se todos nós desejamos ter um padrão de vida melhor, ter tranquilidade, um sucesso profissional e uma realização pessoal, isso passa, evidentemente, pelo controle dos nossos recursos, aquilo que nós recebemos, a forma correta de gastar, justamente para atender esse ponto, a qualidade de vida. E qualidade de vida, evidentemente, que passa por ter essa tranquilidade no dia a dia. Professor, e a semana, a edição de 2015, o público-alvo são os jovens, para que futuramente não tenhamos esse grande número de pessoas com nome no SPC. Nós batemos um papo com estudantes da universidade, aqui da PUC Minas, para saber como que eles se organizam financeiramente. Vamos acompanhar. Desde qual idade você lida com dinheiro? Desde criancinha. Eu tenho a mesada, eu ganho a mesada R$10 por mês, aí foi subindo para 20, 50, mas o meu dinheiro próprio eu não tenho ainda não. Eu mesmo, desde os 15, que meu pai começou a me dar uma mesada assim, mais considerável para eu lidar com minhas coisas, tipo cortar cabelo, comprar coisa para mim e tal. Desde cedo, muito nova, nessa lógica de receber mesada, de conseguir acumular, comprar lanche, pegar ônibus. Imagino que ali pelos 8 anos... Acho que não antes disso. Desde criança, meus pais tentam me educar mesmo para cuidar do meu dinheiro, para ter meu dinheiro próprio. Pra gente que é universitário, não há tantas finanças a administrar, né? Geralmente os salários de estágio são baixos, mas eu faço uma programação sobre o que eu consigo pagar no mês, pagar determinadas contas, acumular para o futuro. Eu tento mais a questão essencial, a alimentação, o almoço, eu tenho que ter o dinheiro do meu almoço, para cópias, para as coisas que eu preciso mais na vida acadêmica. Eu tive dos meus pais, mais ou menos, uma indicação de como proceder, assim,
E na escola, eu estudei numa escola meio diferente, aí a gente teve aula de economia para a gente ter uma noção mais ou menos de como funcionava. Não haveria possibilidade de estar aqui e de aprender a lidar com dinheiro se não fosse uma educação dentro de casa. Aliás, meu pai sempre disse, ganha X, gasta X menos Y. Acumule um pouco, é preciso aprender isso desde pequeno, no berço, em casa. Professor, como nós acompanhamos, a grande maioria deles começaram a ser educados financeiramente dentro de casa, com mesadas, com pequenas quantias. Qual que é a importância dos pais nesse processo? Olha, uma coisa é fundamental. Os pais têm que deixar bem claro para os filhos que o dinheiro não cai do céu. Que, na verdade, aquele recurso, ele é fruto de um trabalho, de um esforço por parte deles. Então, a partir desse reconhecimento que o dinheiro que é gasto na aquisição de bens e serviços tem uma origem, é colocar na cabeça da criança que essa origem pode ter um fim ou que, em segundo lugar, que ela também tem que aprender a valorizar, primeiro, o esforço dos pais. Para que no futuro eles também tenham isso, né? Se eles vão trabalhar no futuro, se eles vão ter o seu rendimento, como é que eles vão administrar? Então, esses exemplos que foram dados, né, da mesada, do orçamento, gastar com, às vezes, uma coisa boba, uma alimentação, às vezes o transporte, já são os primeiros passos para essa pessoa que procura se educar. E uma coisa que é importante, a gente acha que a educação financeira é apenas o controle dos gastos, e não é isso. A educação financeira visa também você planejar o futuro. Então, aquilo que eu estou, na verdade, guardando hoje e que bem administrado, pode virar essa poupança no futuro, caso eu queira uma outra qualificação, uma viagem, um momento também de lazer. Então, educação financeira engloba tudo isso. Você fazer a gestão correta dos recursos, resistir a algumas tentações, alguns estímulos, e principalmente quando você é jovem, isso é muito comum, né? É a propaganda, o colega do lado. Então, isso tudo acaba movimentando a cabeça do jovem. Só que ele tem que ficar preparado para evitar esse tipo de tentação e pensar que no futuro, no longo prazo, ele vai ter um desempenho, um resultado muito melhor das suas finanças. Professor, e o senhor acredita que educação financeira também seja uma forma de inclusão social, melhoria na qualidade de vida? Eu acho que não resta dúvida, porque quanto mais você educa uma pessoa, você já quer preparar essa pessoa para a ascensão, para a mobilidade social. Então, a educação financeira é uma dessas partes. A ideia de você educar, fazer esse controle, uma palavra que é fundamental, o planejamento hoje significa abrir outras portas, outras possibilidades no futuro. Então, você está preocupado o tempo todo, né, com desigualdade, a falta de oportunidades. As oportunidades podem surgir, na verdade, das suas atitudes de valorizar o seu trabalho, de valorizar o recurso que resulta do seu trabalho e o melhor emprego desse recurso. Não quer dizer que a pessoa não pode se endividar em nenhum momento da vida, mas tem que ser um endividamento consciente, aquele que, na verdade, lhe permita agregar mais valor para que você tenha um resultado melhor depois. Enquanto o brasileiro não tiver essa dimensão correta do planejamento, de olhar o futuro, a gente vai ter esse problema de endividamento excessivo e, às vezes, outros conflitos. E a PUC Minas possui um projeto de extensão de educação financeira, né, voltado para essa inclusão social. Exatamente. Você é um dos coordenadores. Fala um pouquinho desse projeto. Quando ele foi criado? Esse projeto foi criado no ano passado. Nós começamos primeiro com os alunos do ensino médio, né, da rede Santa Maria, e agora a gente está levando isso para outras unidades e também o nosso objetivo é chegar até a escola pública, para ter um público mais diverso, inclusive. Então, a ideia é justamente essa, é mostrar para o jovem, para esse público que está começando agora a descobrir o mundo, que existe uma outra coisa que ele tem que prestar atenção, que os recursos, como eu disse, não caem do céu e que essa ideia de você valorizar e olhar o futuro é fundamental. Então, essa semana mesmo já tivemos algumas outras ligações perguntando se a gente já vai ter algum projeto, num aspecto, né, uma amplitude maior, até porque os pais também estão interessados. Então, a gente tem um projeto tem estratégias também para os jovens, os pais. O tipo de discurso, a conversa, ela muda um pouco de acordo com o perfil do público. Então, a gente tem modos para os jovens e tem esse também, né? De repente, há um grupo de funcionários, os pais responsáveis, pessoas que têm o interesse, de alguma forma, de melhorar a sua qualidade de vida a partir dessa gestão mais eficiente dos seus rendimentos. Esse projeto público-alvo são estudantes de escolas de ensino médio. Isso. E como faz para participar? Olha, a escola pode entrar em contato com a gente, no caso... O telefone está na tela? Pode ligar para a Pró-Reitoria, que é o núcleo do trabalho, e aí vai conversar comigo, ou então no Departamento de Economia com o professor Horário.
quando ligarem para a Pró-Reitoria de Extensão ou Núcleo do Trabalho, eles vão se informar sobre o formato do curso, o perfil do participante, quanto tempo que esse curso leva. E é uma coisa assim bem dinâmica, bem interativa, e a gente consegue também vivenciar os exemplos, né? As pessoas às vezes levam um pouco dos seus problemas e a gente dá umas dicas, sugestões de que elas podem fazer para melhorar. Então a ideia nossa é essa, que todos possam sair satisfeitos com o curso e principalmente, né, cumprir o nosso objetivo, que é todos terem um padrão de vida melhor. Diante, né, dessa importância, também outros projetos como o DOPS, que também é de educação financeira, ele alcança cerca de 1.500 escolas públicas e privadas do Brasil. Devido à extensão territorial e a população do Brasil, é um número muito pequeno. O senhor acredita que esse projeto deve virar uma matéria fixa na grade curricular dos alunos? Pois é. Parte do ensino fundamental? Quem está na faculdade, por exemplo, sempre tem contato com cadeiras de economia, administração financeira. Mas seria interessante que essa proposição fosse feita também nas escolas, não apenas no ensino médio. Se fosse lidando com isso gradativamente, por quê? Porque o tempo todo a gente é bombardeado, como eu disse, por propaganda, por estímulo ao consumo. E, às vezes, o desejo que nós temos de obter certos bens vão além da nossa capacidade e são feitas algumas tomadas de decisões que não foram planejadas. Então, é isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça das pessoas. E quanto mais cedo você faz isso, mais cedo também você vê os resultados. Então, eu acho assim, que não fosse exatamente uma matéria, mas que fossem cursos de curta duração, oficinas de extensão, por exemplo, já conseguiriam cumprir este papel. Professor, e para encerrar, eu gostaria que você deixasse algumas dicas essenciais, né, além dessas que o senhor já citou, não só para os jovens, mas também para os adultos também, que não deixam de também ser um público-alvo dessa Semana de Educação Financeira. Ok. Bom, então um aspecto que é fundamental. A gente tem que criar um horizonte, né? Acho que nós temos sonhos, nós temos desejos, só que tem que ser quantificáveis. Então, o primeiro passo seria você estabelecer metas, aquilo que você quer alcançar. O segundo passo é como alcançar essas metas. Eu vou atingir essas metas com esforço no meu trabalho, eu vou recorrer a algum tipo de empréstimo, de endividamento, se for necessário. O terceiro, por quanto tempo eu consigo, na verdade, trabalhar naquele ritmo para alcançar aquelas metas. E, por fim, uma coisa que é fundamental, uma vez que as metas forem sendo alcançadas, que você possa desfrutá-las corretamente e não achar que aquilo é a última coisa que você tem para fazer. Então, em última instância, o que a gente costuma pedir é planejamento. Planejamento é a chave do sucesso. Você coloca de um lado aquilo que você tem para receber, na outra ponta que você tem para gastar e dessa diferença, quais são os bens e serviços que pode ter acesso. Se você colocar no papel, um pedaço de papel, caneta anotou, as despesas diárias, mês a mês, já é um grande passo, na verdade. Ok. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. Envie sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. Amanhã vamos falar sobre o Dia do Bibliotecário. Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço e até amanhã.